Fala, time! Apareci com a minha tão desejada, não só a medalha, né? Mas a prova em si, ela foi muito desejada. Até vou ficar com a medalha aqui, porque na verdade eu era pra ficar com ela mais vezes. Passear um pouco com ela em alguns lugares. Olha que linda, vou tentar mostrar. Meia maratona ecológica de Camboriú 2025. Isso aqui foi sofridinha em vários aspectos, né? Não só de treino, mas de expectativa. Foi um desafio que eu me propus a fazer. Vocês acompanharam um pouco dos treinos. E quero falar um pouquinho, né? Como foi, se foi o que eu esperava, se foi muito mais do que eu imaginei. Minha primeira meia maratona. Eu sei que é um vídeo assim que pra quem tá chegando agora, nossa, uma meia maratona, tá fazendo vídeo celebrando a minha maratona, gente, tem todo um contexto de trás dessa prova e também a prova em si, pra mim que sou corredora, foi um desbloqueio mental ali de muitas coisas. Então é sim uma grande vitória, muito importante celebrar minha conquista da meia maratona. Então vamos lá? Gente, sumi, fiz a prova, gravei alguns shotzinhos ali e sumi, porque foi um mês bem agitado. Do mês da prova pra cá foi um pouquinho agitado. Logo em seguida passei por alguns problemas com saúde com a minha mãe, e fiquei meio fechada, meio quieta, tentando discernir algumas coisas, ajudar, até as coisas se encaminharem para retorno especialista e tal. Eu fiquei um pouco afastada, reconheço, fiquei devendo vídeo, mas voltei, graças a Deus tudo melhor. Aí depois que ela melhorou, eu acabei ficando doente, e aí também não apareci. Aí depois eu viajei, mas antes que abril acabe, tá aqui o vídeo falando da minha experiência. Então vamos lá. Gente, ainda é muito vivo dentro de mim todo o processo, porque foi algo que eu quis muito, eu imaginei antes que acontecesse, então é muito vivo pra mim e eu tô ansiosa pra fazer outra. Ansiosa pra fazer outra. Depois fiz alguns treinos longos, mas quando é uma prova, a gente se propõe a ter mais disciplina, mais foco, mais concentração das coisas, né? Desculpa o barulho, gente, eu fechei todos os tipos de janela, porta, pra não ter barulho, mas a minha rua tá bem agitada hoje. Cachorro, carro, tudo. Aí, quando a gente tá treinando pra prova, a gente tem uma disciplina melhor. Estou treinando? Estou. Não com o volume que eu tava treinando antes, mas estou. Mas já tô almejando um novo desafio aí. Vamos ver. Vamos ver. Tá na cabeça, já tô até sonhando com ele. Mas, como foi a prova? Então, não consegui fazer no tempo que eu imaginei, assim, foi um tempo que eu propus ali na minha cabeça, mas não era algo que na prática daria certo. Por quê? Porque no dia da prova é o dia da prova, né? Eu não tinha feito 21 quilômetros ainda naquele percurso. Eu sabia que eu tinha que passar o ponto de corte em até 1h10. E eu consegui passar em 1 hora, graças a Deus. O dia estava muito bom, não estava muito quente, apesar, né, de ainda a gente estar no verão, não estava muito quente. Fez quente depois da prova, o percurso foi maravilhoso, o clima estava muito bom, porque estava uma neblina, assim, até completar ali a metade do percurso, 10h500, estava uma neblina, e depois o sol foi abrindo lá pelo km 15, foi abrindo o sol, né? No 18, eu quebrei no 18, eu não queria, não tive vontade de desistir, mas a minha mente lutou muito contra mim.
muito, muito, muito. Que eu tava cansada, mas eu não tava cansada, mas ela tentando sabotar, né? O que eu tô fazendo aqui? Aquelas coisas bobas. Faltava pouquíssimo, faltava 3 quilômetros pra acabar a prova. E, tipo assim, já tinha rolado o que tinha que rolar, então era só acabar. E aí, no quilômetro 18, o sol tava bem quente. E a minha mente começou a me sabotar. E eu comecei a sentir um calor a mais do que tava, né, de fato. E o tênis começou a me incomodar também, no 18. Eu corri com um tênis que é um pouco maior que o meu pé. Então, meu pé simplesmente ele entrava, fazia assim, né? A minha pegada ela já é uma pegada torta, então ela entrava mais ainda. E eram 3 quilômetros que faltavam, mas parecia que faltavam 10. E aí no percurso, faltando 1 quilômetro, encontrei um corredor com cãibra e ele parou. Ele falou, não, vou parar. Eu disse, não vai parar nada, tá faltando pouco. Aí animar ele me animou. Ele disse, não, bora. Aí eu segurei ele assim, do lado, e fui correndo com ele um pouquinho, e ele com muita câimbra. Eu disse, vamos, não desiste. Aí segurei a garrafinha dele de água pra ele conseguir se equilibrar sem mim. No fim a garrafinha caiu no chão. E eu fui tentar ajudar ele, atrapalhei mais ainda. E disse, bora, não desiste, falta 1 quilômetro, bora. Aí ele disse, não, vai indo que eu vou devagar. Eu disse, então tá. Aí larguei ele ali, tirei meus tênis. Tirei os tênis, faltando 1 quilômetro para concluir a prova, porque tava me incomodando muito, pisar torto, tava insuportável, correr 1 quilômetro, muito assim, pé virando demais. E eu pensei, eu vou tirar o tênis, porque a meia é aquela meia que tem as travas embaixo, sabe? Então é uma meia boa, ela não ia rasgar. E, tipo, não tava pensando muito se ia rasgar ou não, só queria tirar o tênis, não aguentava mais. Tirei o tênis faltando 1 quilômetro pra acabar a prova. Corri 1 quilômetro, descalço. Chorando, agradecendo a Deus. Aí meu marido veio logo me encontrar no caminho. E aí até tem uma foto que eu coloquei aí no... Eu acho que eu coloquei. Se eu não coloquei, eu vou colocar. A foto, ele filmando assim enquanto eu tava correndo. E aí foi muito legal que o fotógrafo, ele registrou essa imagem, achei incrível. E aí ele foi comigo até a entrada ali, meu filho já logo me encontrou, também tem essa imagem, vou colocar aqui pra vocês no final do vídeo. E foi lindo, gente, foi lindo, eu cheguei chorando, eu cheguei agradecendo a Deus, eu disse obrigada, Deus, obrigada, porque eu consegui acabar, né? Como é bom quando a gente coloca uma meta e alcança essa meta. Por mais assim pequena que ela possa parecer, né? Nossa, minha meta, nesse processo também, a minha meta era perder 7 quilos. Eu perdi os 7 quilos. Né? Agora eu tô um pouco inchada, né, da Páscoa. Né? A gente vai desintoxicando ali o organismo, come fora do plano e depois sofre as consequências. Mas não ganhei peso de gordura. Né? Muito inchaço semaninha de Páscoa. Hidratação e eliminar refinados, porque senão o peso vem mesmo. Então, eliminei os 7 quilos que eu gostaria, né, para ficar um pouco mais leve para correr. Ainda tenho uma jornada de mais 7 pela frente, não pesei, vou deixar para pesar mais lá pelo meio do mês que vem. Porque como eu gripei também, fiquei sem treinar, assim, né, a gente tem umas pausas da vida e faz parte. Viajei também, treinei meia boca e agora tô voltando. Hoje é descanso e amanhã, sábado e domingo, tem treino de corrida. Então, gente, essa é a minha experiência com a meia maratona. O que eu posso falar em termos de distância? Eu já fiz prova de 5, 10, 12... fiz uma prova de treino de 6 km também, de 16, então já tive algumas experiências com distâncias longas, mas eu tenho algo a dizer sobre a meia. É apaixonante, ao mesmo tempo que é
muito desafiador, é muito apaixonante. A gente tem a sensação assim que desbloqueia um novo olhar da corrida, uma nova visão, a gente desbloqueia, como é que posso dizer? Rompe uma barreira ali, sabe? Tipo, eu não desmereço jamais os meus 5, meus 10, nunca vou desmerecer, porque fazer 10 não é fácil também. Porque se torna uma velocidade mais, que você corre mais rápido, então não é fácil. Não vou desmerecer, mas assim, os 21, eu senti assim que eu rompi, assim, sabe? Sabe quando você sai do casulo, pá, eu quero as longas? Foi essa sensação que eu tive. Ou você vai traumatizar uma distância longa, ou você vai apaixonar. Eu entendi isso. E depois que eu fiz a minha meia, eu falei que eu viajei, né? Viajei tem alguns dias, retornei pra casa, né? A gente foi para outro estado, que o Jonas foi fazer uma ultra maratona. E, gente, eu já estava apaixonada pela ultra por conta do livro do David Gorges, que eu falei, que Nada Pode Me Ferir, o cara, ele é fora da curva, então foi lendo o livro dele também que eu decidi fazer uma meia maratona. E esse universo, ele é apaixonante, né? Outra hora eu vou falar, eu falei lá no Instagram, que eu falaria especificamente sobre essa prova que eu fui no Rio Grande do Sul, não participei, mas servi de apoio, porque essa prova, ela merece um espaço só dela, né? E eu vou falar sobre ela, mas assim, as distâncias longas, elas são apaixonantes. Por quê? Por ser um desafio pessoal, né? Pessoal nosso, quem se propõe a fazer uma distância longa está se desafiando. E também pela mentalidade que os longos criam na gente. Uma mentalidade que você consegue fracionar a corrida, ao mesmo tempo que você está fracionando a corrida, a sua mente ela tá fluindo. Tem pensamentos ruins que eles saem quando você está numa distância longa. Você aprende muito no percurso, dá tempo de muita coisa, né? Foram 2 horas e 11 que eu fiz a minha, os meus 21 quilômetros, fiz em 2 horas e 11. Não era plano, tinha muita altimetria, então teve partes que eu trotei mesmo. Tentei fazer ela num tempo assim parelhinho, mas não consegui. Nas subidas eu acabava que eu perdia um pouco do ritmo, depois para recuperar era mais difícil, mas enfim, tô ansiosa para fazer uma meia num percurso plano, para ver como que eu vou manter o ritmo. Eu tenho esse desejo e ao mesmo tempo eu tenho muita essa dificuldade de manter uma notificação me atrapalhando. Ainda tem que aprender a organizar essa logística dos vídeos. Estou aprendendo, né? Uma hora a gente fica profissional. Mas tentei desativar ali todas as notificações agora. Gente, então a minha dificuldade é manter um ritmo. Tipo, começar ali já nos 2 km de aquecimento a 5h30 e manter até o final da prova o ritmo a 5h30. Às vezes eu quebro, às vezes não, praticamente sempre. Nas distâncias curtas eu não quebro tanto, mas nas longas eu quebro. Chego a variar de 5h20 para 5h50 para 6h10. Né? Aí agora eu tenho um relógio que eu consigo controlar melhor o pace. Então, isso tudo é questão de treinar, né? Treinar treino de tiro, que é algo que eu tenho muita... Não é preguiça, eu fujo bastante do treino de tiro, assim, porque ele é matador, mas eu tenho que fazer. Inclusive, essa semana eu tinha que ter feito, mas fiquei um pouquinho dolorida dos treinos de fortalecimento e não fiz. E essa semana eu vou fazer, mas na próxima a gente organiza essa rotina de treinos. Mas era isso, gente, era para falar, expressar a minha alegria, a minha gratidão para vocês que acompanharam esse processo. E eu convido vocês a acompanhar o próximo, ainda não vou dizer qual é, mas esse ano eu vou me propor a mais uma prova e acredito que vai ser minha última prova de corrida deste ano também, porque eu tenho outros objetivos, né? Eu vou seguir treinando, com certeza vou seguir treinando, independente de ter ou não prova, né? Que a prova eu fiz mês passado e eu continuo correndo, continuo treinando longo,
Não pretendo parar, jamais. Enquanto eu tiver vida, eu não vou parar de correr. Mas provas que eu falo de gente fazer uma inscrição, lá participar e trazer uma medalha para casa, tem algumas, né? Vai ser a minha segunda prova do ano, que pretendo fazer em outubro, e provavelmente a última, né? Se não aparecer nenhuma aí que me emocione no caminho. Por quê? Porque se eu mudei a minha mentalidade em relação a me inscrever em provas, né? Decidi fazer provas objetivas que estejam relacionadas ao que eu quero no momento, que é me desafiar. Desafiar não como competição, mas me desafiar mesmo, sabe? Vencer ali aquela barreira, tipo, nossa, venci, fiz 21 quilômetros, fiz uma ultra, fiz uma maratona. Então são provas assim, né? Já dei spoiler, que eu quero me propor a fazer. Porque quando eu comecei já fazendo várias provas. Eu não tenho nada contra isso, né? Se eu tivesse tempo, recurso para investir todo mês em corrida, eu faria isso porque eu amo medalha, eu amo aquela junção, participar. Mas esse ano eu vim com uma mentalidade diferente, né? Na verdade, desde o ano passado já estou selecionando o que eu quero de provas, né? Fiz muito prova de trail, aí esse ano eu estou mais seleta também, muito mais, né? Tanto é que nós estamos em final de abril e eu só fiz uma prova de corrida esse ano. Se fosse outras épocas eu já teria feito 2 a cada mês, né? Tenho umas 10 medalhas em pleno abril. Mas, né, a gente vai mudando, vai amadurecendo, até porque esse meio tá muito comercial também, preciso dizer, não é uma crítica, mas está muito comercial e você precisa selecionar que prova vai fazer. Porque tem muita gente correndo e dependendo da organização eles estão cobrando muito caro, muito, muito, muito caro. E ao mesmo tempo eu acho injusto, porque a corrida ela é uma forma de incentivar a atividade física e incentivar ao treino coletivo, a corrida de rua em si, né? Com a galera, o pessoal quer se animar, quer brincar, tem muita gente que vai só pra brincar, pra tirar foto no percurso, e eu não acho errado, eu acho isso muito viável também. E tem gente que vai pra pegar pódio, já vai com sangue no olho, porque quer chegar primeiro, mas tem esses dois públicos, então precisa ser acessível para todos, né? E era isso. Diminuir a frequência por conta disso, porque as provas que eu gosto, elas estão bem caras, muito caras, e eu penso assim, não é o momento. Não dá, tem coisas que às vezes a gente precisa colocar na balança. E no momento, o que é prioridade pra mim é outra coisa também. De repente, né, se eu tivesse uma prioridade dessas provas, eu faria. Mas enfim, não julgando valores, mas eu acho que ia ficar um pouquinho mais barato de algumas organizações. Gente, era isso. Não vou ser longa, porque eu tenho outro vídeo pra lançar essa semana. Resumir aqui pra vocês, sem cortes, com muitos cachorros no fundo, porque essa rua tá muito agitada hoje. E era isso, obrigada por me acompanhar aqui, por ter paciência, né, de ouvir uma corredora explicar para vocês um pouco desse universo que é muito desafiador, mas ele também é muito lindo. Ele cura a corrida, eu tenho dito, ela é terapia para mim, tem sido terapia, não só corrida, mas atividade física em si. É o que me mantém ligada, assim, sabe, muitas vezes. E continue aqui, virão outros vídeos falando sobre a corrida e sobre outras coisas também, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.